Tá. Vamos ver. Estão vendo? Oi. Sim, prof. Sim. Tá. Então tá bom. Eu vou aumentar aqui a tela, vai ficar ruim depois para eu... Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver. Então, hoje, a gente vai ver a tecnologia da produção do leite, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de leite agora. A gente vai parar um pouco com carne, né? A gente já viu abate bovino, suíno, de aves. Hoje a gente vai faltar... Ainda falta uma aula para completar a carne, mas que eu vou dar na próxima aula. Hoje a gente vai ver um pouquinho da tecnologia da produção do leite, como que é feita a pasteurização do leite, como que o leite chega nas usinas para ser pasteurizado e para sair para o consumidor, né? A gente vai ver os tipos de leite que existem, a gente vai ver sobre o leite, né? Toda a produção, desde o campo até o consumidor, tá? Então, ó, começando, o que é leite, né? Então, o leite, tá? Definição do mapa do Ministério da Agricultura, né? Então, mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é um produto oriundo da ordenha completa, isso aqui está no RISPOA, tá? O que é leite? Então, de acordo com o mapa, é o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, essa descrição, né, essa definição é do Ministério da Agricultura, tá? Então, leite é o produto que vem da ordenha, né, em condições de uma ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, né, das vacas, que devem ser sadias, bem alimentadas e descansadas, tá? Então, o leite, como era classificado o leite de acordo com o modo da produção? Então, ele era classificado, na verdade, como leite A, B e C, né? Então, alguns anos atrás, até 2011, o leite era classificado, então a gente ia na padaria e comprava, né, no supermercado, tinha leite A, leite B e leite C. Isso até 2011, a gente vai ver lá para frente que agora já não é mais essa classificação. Então, ó, de acordo com o modo de produção, então como ele era produzido, aonde ele era produzido, a composição, os requisitos físicos, químicos e biológicos. Então, era toda uma classificação baseada na composição do leite e aonde ele era produzido. Aí, em 2002, tem gente querendo entrar, peraí. Em 2002, baixou-se uma instrução normativa, número 51 do MAPA, tá? Aonde estabelecia os requisitos para granelização. O que era a granelização? O que foi essa instrução normativa falando sobre a granelização? É que, na verdade, o leite, ele era... o leite A, por exemplo, ele era refrigerado antes de ser pasteurizado. Mas o leite B e o leite C, muitas vezes, principalmente o leite C, ele era colocado em tambores e era colocado na estrada e ficava esperando o caminhão vir buscar, o caminhão passar, vir buscar esse leite para ser beneficiado, para ser pasteurizado em outro local. E o que acontecia? O leite ficava no tempo, ficava esperando muito tempo, então ficava sob a ação da chuva, do sol, e quando ele chegava para ser beneficiado, ele já tá, as bactérias já tinham se multiplicado muito lá dentro, e ele já não era o leite de tão boa qualidade, falando-se microbiologicamente, tá? Então, o que aconteceu? Em 2002,
o Ministério da Agricultura baixou essa instrução normativa, número 51, tá? Estabelecendo que todo o leite deveria ser resfriado na propriedade, antes de ir para a usina de beneficiamento. Espera que eu já vou colocar alguém aqui que está pedindo. Espera aí, só um minuto. Cadê? Isso aqui. Acresce. Pronto. Tudo bem? Todo mundo está me vendo? Posso continuar? Oi. Pode. Então, né? Então tá bom. Então, quando chegou então em 2002, então o leite era eu já vou falar lá na frente onde ele era produzido. Então, mas o leite A era produzido num local, o leite B numa outra fazenda e o leite C numa outra fazenda. O que aconteceu? O leite A, ele era refrigerado na própria propriedade, mas o leite B e o leite C, principalmente o leite C, não era refrigerado na própria propriedade. Ele era colocado em tambores, colocado na estrada, né? E aí o caminhão passava, que era a rota do leite, o caminhão passava, pegava esses tambores, que às vezes ficavam muito tempo, né, sob a ação do sol, da chuva, do tempo, e depois levava para pasteurizar, levava para a usina de beneficiamento. Só que acontecia? Esse leite, quando chegava lá, era de muito má qualidade, porque as bactérias já estavam se multiplicando e esse leite era, microbiologicamente, ele não era um leite de boa qualidade. Bom, o que aconteceu? Quando chegou, e assim ficou de 2002 até 2011. Então, 2002, todo o leite era obrigatório, então, a ser refrigerado na própria propriedade. Quando chegou, então, em 2011, eles baixaram, o MAPA baixou uma nova instrução normativa, número 62 agora, classificando o leite de uma outra forma. Por quê? Porque mudou-se a forma de como encaminhar esse leite para pasteurização. Então, ficou leite tipo A mesmo, que era refrigerado já na própria granja, leite cru refrigerado, que seria o leite cru antes de pasteurizar, e depois o leite pasteurizado, que antes eram os tipos B e C. Então, aqui, ó, nesse leite cru refrigerado, ficou classificado, então, aquele leite que na própria fazenda foi refrigerado, era obrigado a ser refrigerado pela Instrução Normativa 51. E depois de pasteurizado, ele ficou só chamando leite pasteurizado, que seria o anterior B e C. Deu para entender isso? Então, a nova classificação, com a Instrução Normativa 62, é classificação do leite agora, não é mais A, B e C. É leite tipo A, leite cru refrigerado e leite pasteurizado, que antes seria o tipo B e C. Se vocês forem no supermercado ou na padaria comprar leite, se vocês olharem no frasco, não, o leite tipo A é obrigatório vir escrito leite tipo A. Mas o leite B e C não vem mais escrito B e C, vem só escrito leite pasteurizado. E por que não vem mais escrito leite B e C? Porque como todo leite ficou obrigatório ser refrigerado na própria propriedade, antes de ser pasteurizado, então o leite C, que era pior, a gente falando microbiologicamente, ele já não ficou mais tão ruim. Por quê? Porque refrigerado na própria propriedade, ele ficou praticamente, B e C ficaram praticamente leites, a mesma coisa, o mesmo leite, assim, o mesmo microbiologicamente, né, com a mesma qualidade. Então, não precisava mais dividir em leite tipo B e C, ficou só leite pasteurizado. Deu para entender isso?
Oi. Deu. Então tá bom. Então hoje a classificação do leite é essa, tá? Até hoje. Leite tipo A, leite cru refrigerado, leite pasteurizado. Essa é a classificação. Aí, em novembro de 2018, o Ministério baixou outra portaria, outra instrução normativa, a 76 e 77. E aí todo mundo ficou apavorado, porque falou, nossa, vai mudar tudo de novo. Mas só que agora essa instrução, a 76 e a 77, só diz para a implantação de boas práticas na produção de leite, tá? Então, não mudou nada da classificação do leite. Ela recomenda a limpeza e a higiene na ordenha das vacas, o cuidado com os equipamentos, manejo e sanidade dos animais, a nutrição adequada e o bem-estar desses animais. Tá? Então, a instrução normativa 76 e 77 só fala de boas práticas para a produção do leite. Ela recomenda, faz algumas recomendações importantes, mas que é preciso os animais terem um bem-estar e uma nutrição adequada e que os equipamentos sejam bem higienizados, né? E o manejo, a sanidade dos animais também, tá? Então, tem essas três instruções normativas. A 76 e a 77 é a mais atual. Ó, então, a gente vai ver a diferença entre os tipos de leite. Espera aí que eu já tenho mais gente querendo entrar. Pera. Vamos lá. Pera. Aqui. Pronto. Então, o leite tipo A. O leite tipo A é produzido na granja leiteira, tá? Então, o local onde é produzido o leite tipo A é na zona rural, mas produzido num local onde chama granja leiteira. O rebanho é acompanhado por um médico veterinário do serviço de inspeção. O rebanho é da própria propriedade. A ordenha é mecânica, tá? E o leite é pasteurizado imediatamente após a ordenha. Na verdade, o leite tipo A é produzido numa mini usina. É produzido numa mini usina que chama granja leiteira. Tudo é preparado, todo o processo é feito nessa granja leiteira. O leite não sai de lá. O rebanho é da própria granja. Tem um médico, é obrigado a ter um médico veterinário do serviço de inspeção. A ordenha só pode ser mecânica, tá? E o leite é pasteurizado na própria granja leiteira, imediatamente após a ordenha, e esse leite, depois de pasteurizado, ele é envasado na própria granja leiteira, no próprio local. E ele já sai de lá pronto para o consumidor. Tá? Então, leite tipo A, pasteurizado na própria granja leiteira. Ele pode ser integral, semidesnatado e desnatado. Né? Então, a gente sabe que hoje em dia, até alguns anos atrás, só existia leite integral. Hoje, a gente sabe que existem leite integral, semidesnatado e desnatado, por causa de acordo com... Por que que isso aconteceu? Por causa do consumidor, né? Porque o pessoal começou a perceber que muita gente já não estava mais tomando leite por causa de problemas para emagrecer, de emagrecimento, tinha muita gordura, não sei o quê. Então, a indústria correu atrás, né? E fez leite, então, integral, semidesnatado e desnatado. Então, tem a presença da inspeção, ele pode ser homogeneizado, geralmente é homogeneizado, a gente vai ver o que é isso lá na frente, tá? A rotulagem é azul, né? E o padrão microbiológico é muito bom. Então, tem poucos micro-organismos dentro desse leite. Por quê? Porque as vacas são tratadas na própria propriedade, são
locais aonde tem uma higiene muito severa, aonde os animais têm um bem-estar animal muito bom, aonde esse leite, a partir do momento que ele é retirado, né, a partir das ordenhadeiras mecânicas, são muito bem desinfetadas. Então, no momento que sai já da ordenhadeira mecânica, esse leite já é pasteurizado, então ele não fica sendo transportado para outro lugar para ser para outra usina de beneficiamento, para ser pasteurizado, né? Então, ele é pasteurizado no próprio local. Então, ele tem um padrão microbiológico muito bom, tá? Então, de acordo com o padrão microbiológico, o leite tipo A é o melhor de todos, tá? Leite pasteurizado, que antes era o tipo B, né? Então, a gente vai ver que hoje não tem mais tipo B, ó. Eu até pus aqui um frasco aqui, ó lá. Leite pasteurizado, tá vendo? Ah, isso aqui tá escrito ainda tipo B, não. Tá escrito tipo B, não. Então, leite pasteurizado, não tem mais tipo B agora, tá? Deixa eu trocar essa foto aqui. Então, ó, é produzido num local chamado estábulo leiteiro. Então, estábulo leiteiro, então, é um outro local, aonde a ordenha também é mecânica. Ele tem que ser, de acordo com a instrução normativa 51, ele tem que ser resfriado na propriedade, na própria propriedade, né? Mas ele é transportado, resfriado, para a usina onde ele vai ser pasteurizado. Padrão microbiológico é bom também, mas não é igual ao tipo A, tá? Ao leite tipo A. Esse é o tipo B. Tipo C, antes tipo C, que hoje também é leite pasteurizado, né? Que não tem mais o tipo C, produzido num local que chama fazenda leiteira, tem que ser, então, obrigatório, de acordo com a instrução normativa 51, resfriado na própria propriedade, transportado e resfriado para a usina onde será pasteurizado, e o padrão microbiológico, praticamente igual ao que era antes do tipo B, porque é resfriado agora na própria propriedade, não fica mais aguardando, as bactérias não ficam mais se multiplicando, e ele é um padrão microbiológico bem semelhante ao que era antigamente o tipo C, ao tipo B. Por isso que hoje em dia, antigamente, tipo B e tipo C, hoje só chama leite pasteurizado, tá? Por causa. Então, essa classificação aqui, ó, ficou assim, né? Então, aqui, ó, olha lá. Ficou leite tipo A, que é o melhor, falando-se microbiologicamente. Leite cru refrigerado, que é aquele que é ordenhado e fica refrigerado esperando o caminhão passar, mas é obrigatório ser refrigerado. E depois o leite pasteurizado, que antes era o tipo B e o tipo C. Deu para entender isso? Oi. Oi, professor, então B e C é a mesma coisa, é o pasteurizado. Agora é o pasteurizado, tá? Não tem mais. Se você olhar Mesmo processo de produção. Porque eles são ordenhados. Qual é a única diferença? Eles são ordenhados na propriedade, né? Então, as vacas são ordenhadas na propriedade. O tipo B é com ordenhadeira mecânica. E o tipo C ainda pode ser com ordenhado manualmente. Pode ser ordenhado mecanicamente, mas pode ser ainda ordenhado manualmente, tá? O que contamina um pouco mais, o que pode contaminar um pouco mais o leite na hora da retirada, tá? Mas, como ele é refrigerado na própria propriedade, como foi obrigatório ser refrigerado na própria propriedade, então as bactérias que estão ali, elas não vão conseguir se multiplicar, né? Por causa da temperatura, tá certo? Então, refrigerado, temperatura cai, bactéria tem dificuldade de se multiplicar, né? E fica aguardando por um tempo ali o caminhão que vai vir buscar esse leite e depois vai ser pasteurizado. E na pasteurização, essas bactérias,
elas vão ser inativadas, tá? E aí não vai ter muita diferença entre o B e o C. Deu para entender? Deu, mas e para o consumidor? Você disse que não vem mais escrito B e C. Não. Como que a gente sabe dessa diferença, então? Então, não sabe. Para o final, não sabe. Não sabe. Você vai comprar leite pasteurizado. Ponto final. Tá? E ele vai sair ele vai sair da pasteurização. Poxa, acabei de pôr aqui. Peraí, só um minuto. Quem é que tá querendo entrar agora? Peraí. Aqui, Gabriel, peraí, só um minuto. Pronto. Pera. Vamos lá. Tá vendo aí? Estão vendo o slide? Acho que sim, né? Sim, então, dá para ver. Isso. Então, não, o consumidor não sabe. Você vai comprar leite pasteurizado agora, que pode ser, que era o B ou o C antigo, mas o padrão é o mesmo. Não tem mais diferença. Deu para entender isso? Você vai comprar. Como é que eu vou comprar o leite? Eu vou comprar o leite tipo A. Tá bom, o leite tipo A é obrigatório vir escrito A no rótulo. É obrigatório. Agora, o leite tipo B e tipo C, eu não vou achar mais. Se você chegar lá e falar, eu quero leite tipo B, o cara vai falar, não tem. Eu só tenho leite pasteurizado. Que seria o B ou o C antigamente, mas que é tudo a mesma coisa. Porque quando chega na usina, por exemplo, chegou um caminhão na usina do leite, então chegou aqui, ó, do estábulo leiteiro, chegou um leite lá no caminhão, e chegou um caminhão da fazenda leiteira, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando chega na usina de beneficiamento, que é onde vai ser pasteurizado, eles vão sofrer algumas provas, que chama provas de plataforma, que a gente vai ver na outra aula. Provas de plataforma. E nessas provas, eu vou fazer vários testes rápidos com esse leite, para saber se ele está em condições de ser pasteurizado e de ir para o consumidor. Se tiver tudo dentro das normas, se todas as provas derem resultado bom, esse leite vai ser todo misturado na usina e lá ele vai ser trabalhado e vai ser envasado, vai ser pasteurizado e vai ser envasado e vai sair para o consumidor. Então, não tem mais essa diferença entre leite tipo B e C. Hoje em dia, é só leite pasteurizado. Deu para entender isso? Vamos lá. Deu sim. Ô, Pro. Fala. O resfriamento e a pasteurização é para diminuir a microbiota? Então, a gente já vai ver. O refrigeramento, a refrigeração Então, se eu tenho o leite, sempre sai com um pouco de micro-organismo, tá certo? Sempre tem micro-organismo nesse leite. Às vezes é micro-organismo, a vaca está doente, por exemplo, ou eu não sei, né? Vamos supor, eu não sei. Ou mesmo na hora da ordenha, sempre tem algumas bactérias que são bactérias de contaminação, né? Então, sempre tem, às vezes, um pouco de Staphylococcus, um pouco de estrépito ali, tá? Então, a refrigeração vai fazer com que essas bactérias não se multipliquem. Se eu pego um leite que tem bactéria dentro e deixo ali no tempo, ou deixo dentro de latão, esperando para ser coletado, as bactérias vão se multiplicando. A temperatura está ótima para elas. Lembra que a maioria das bactérias se multiplicam a 37 graus aproximadamente. 30, 37 graus. Tá? Então, são bactérias mesófilas. Então, o que acontece? Se eu refrigero, elas têm dificuldade. Eu baixo a temperatura para 5 graus, 7 graus Celsius, elas têm dificuldade de se multiplicar, né? Então, a quantidade de bactérias que vai ter dentro desse leite é menor do que se eu deixasse ele esperando sem refrigeração, né? Agora, o que mais que você perguntou mesmo? A pasteurização. Aí a gente já vai ver depois a pasteurização, o que vai acontecer na pasteurização.
vai ter que inativar todas essas bactérias que estão lá dentro, tá? Então, Tá bom. na fazenda, então, no centro de coleta, então, olha, aqui, ó, tem uma fazenda, obrigatório refrigeração do leite, na própria fazenda. Tem aqui o tanque, ó, que vai coletando, então, isso aqui está na própria fazenda, o leite vai sendo coletado aqui, né, das várias ordenhas, o caminhão passa uma vez por dia, esse tanque é de refrigeração, o leite está aqui, então, refrigerando, chega o caminhão, vai conectar a mangueira aqui no tanque na válvula desse tanque aqui, né? E o leite vai sugado para o caminhão, tá? Quando é que o bombeamento encerra? Quando o tanque vai estar vazio, prevenindo então que o ar se misture com o leite. Então tem uma válvula aqui, né, que percebe que quando é automática, acabou o leite, ela para, né? E o leite para, então, de ser sugado aqui para o caminhão. Então, isso aqui tá aguardando, né? Esse leite aqui está aguardando para ser coletado e levado para a usina de beneficiamento. Isso aqui não existia antes, né? Então, a partir de 2002 é que foi feita pela lei da granelização, pela instrução normativa, obrigatório refrigerar o leite na própria propriedade. Bom, então, ó, o caminhão, antes de eu mostrar isso aqui, o caminhão tem um medidor de fluxo, uma bomba, o volume do leite, então, é gravado automaticamente. Então, sei quanto que estou levando de leite no caminhão. Esse veículo, esse caminhão, ele tem, o tanque dele é dividido em vários compartimentos, para evitar que o leite balance de um lado para o outro durante o transporte. Então, é assim, ó, tá vendo? Então, esse caminhão-tanque também é refrigerado, ó, 3 a 4 graus aproximadamente. Então, o leite entra por aqui, né? E ele vai sendo colocado nesses diferentes tambores, tá? Para dar uma maior estabilidade no caminhão e também para que eu saiba da onde eu estou coletando esse leite. Então, se esse caminhão passa, por exemplo, em 3 fazendas, então eu coloco o leite de uma delas aqui, de outra aqui e de outra aqui. Quando eu chego lá na usina de beneficiamento, tá vendo que tem essas aberturas aqui em cima? Então, eu sei exatamente de que propriedade é esse leite, esse. Eu vou tirar a amostra de leite daqui, para fazer as provas. Se, por exemplo, esse leite aqui não está de acordo, se esse leite aqui está contaminado, ou está fraudado, ou tem muita água, ou tem pouca gordura, eu sei de onde é, qual é a propriedade, eu vou conversar com o proprietário, tá? E dependendo do que for acordado, se ele de novo fizer a mesma coisa, se for uma fraude, por exemplo, se ele fizer a mesma coisa, da próxima vez não se recebe mais leite desse proprietário aqui. Então eu vou saber exatamente de quem é, né? Tá? Então, se esse leite não tá bom, eu não posso aproveitar para nada, ele vai pro ralo, tá? Converso com o proprietário, aviso o que aconteceu, e se por acaso ele puder ainda ser tratado e aproveitado para fazer qualquer derivado, por exemplo, não vou pagar mais o mesmo preço que eu pagaria por um leite bom, tá? Então, vai depender, por isso também que tenho essas divisões aqui, né, nesse caminhão. Bom, então, coletou o leite resfriado, o leite vai chegar na usina resfriado também, o caminhão resfriado, 5 graus Celsius ou menos. Então, aqui, ó, são feitas as provas de plataforma para avaliação da qualidade desse leite. Se essas provas atenderem o padrão da qualidade da legislação,
vai começar o processo da industrialização. Então, a gente vai começar a pasteurização desse leite. Então, é assim. Fluxograma da produção do leite. O leite chega na recepção, então, né, na usina de beneficiamento, vai sofrer as provas de plataforma primeiro, controle de qualidade, tá? Aí ele vai ser estocado, então ele vai ser retirado do caminhão, vai ser estocado sob refrigeração também, né? Aí vai sofrer o processo de clarificação primeiro, depois de padronização, homogeneização, pasteurização e envase, tá? Então, isso aqui, o leite tipo A, ele sofre todo esse fluxograma na própria granja leiteira, ele não sai de lá de dentro, né? Então, lá ele é ordenhado, se faz o controle de qualidade, fica na refrigeração, na estocagem, se faz clarificação, padronização, homogeneização, pasteurização e envase na própria propriedade. O leite já sai de lá envasado, o leite A. O leite B e o leite pasteurizado, então, agora, né? Ele vai de caminhão, ele vai para a usina de beneficiamento e sofre o mesmo fluxograma, tá? Então, as mesmas provas para ser envasado e ser levado até o consumidor. Então, aqui, ó. Então, quando o leite chega na propriedade, na usina de beneficiamento, ele é colocado, então, nesses tanques, depois da prova de plataforma, né? Então, ele vai ser misturado todo aqui nesse tanque, estando tudo ok, tá? E aqui, então, ele vai ser resfriado também, tudo resfriado, né? E aqui vão ter medidores, ó, onde vai dizer qual a quantidade de leite que tem lá, né? Qual a temperatura, tudo certinho para saber exatamente o que está acontecendo. Bom, então ele vai passar pela primeira fase do fluxograma, que é a clarificação ou bactofugação. O que é isso? Então, ele vai ser antes da pasteurização, então, a primeira etapa, ele vai passar por centrífugas, então ele vai ser colocado em centrífugas, qual é a finalidade dessa bactofugação? É retirar as bactérias e as células somáticas do leite, melhorando o aspecto e a qualidade dele para o processo. Então a gente está falando clarificação, né? Então, é uma centrífuga, onde vai retirar as bactérias ou ainda algumas células que tenham ali no leite, para melhorar o aspecto e a qualidade dele, tá? Também vai eliminar bactérias mortas, que contêm enzimas que mais tarde poderão ser prejudiciais ao leite e aos seus derivados. Então, na verdade, a clarificação, a bactofugação, é uma centrifugação do leite, aonde vai tirar, né? Bactéria morta, algumas bactérias que ainda estão lá, células somáticas do leite, melhorando, então, o aspecto e a qualidade para o processo de pasteurização. Depois, então, dessa bactofugação, vai sofrer a padronização do leite. O que é a padronização? É a retirada da gordura, parcial da gordura, tá? Depois de retirada a gordura, o teor do produto final é constante. Então, se eu quero... Como é que eu retiro essa gordura, né? Por que eu vou retirar essa gordura? Para eu ter um leite. O leite integral, a gente sabe que tem 3% de gordura. Então, o leite, quando chega na propriedade, quando chega na usina de beneficiamento, ele tem que chegar com 3% de gordura. Se tiver menos gordura, é um leite que foi adulterado, tá? Ele não pode ser, a gordura só pode ser retirada na usina. Não pode, o proprietário não pode retirar a gordura do leite. Então, eu vou fazer a padronização do leite para quê? Para eu ter um leite semidesnatado,
ou desnatado. Então, eu tenho leite integral com 3% de gordura. Posso tirar um pouco da gordura, né? E ter um leite semidesnatado, e posso retirar mais ainda a gordura e ter um leite desnatado. Isso aqui que eu já falei para vocês é porque eles começaram a perceber que as vendas começaram a cair porque o pessoal não estava mais comprando leite. Porque leite muito gorduroso, o pessoal preocupado com não posso comer gordura, ou o pessoal, meu colesterol está muito alto, então vou deixar o leite, porque o leite é muito gorduroso. Então, a indústria correu atrás, né, para fazer leite semidesnatado e desnatado. Então, a padronização é a retirada da gordura, a retirada parcial da gordura do leite, para fazer um leite desnatado ou semidesnatado. Peraí, tem mais gente querendo entrar aqui. Peraí, vou aceitar mais alguém. Vamos lá, pera. Aqui, pera. Aqui. Pronto, vamos lá. Aí, continuando, tá? Né? Então, padronização. Como se regula, como se padroniza o leite? Então, o leite integral, original da vaca, no mínimo 3% de gordura. Alguns animais ainda possuem 3,2, 3,3, mas o mínimo tem que ter 3% de gordura. Esse é o leite integral, tá? O semidesnatado, de 0,6, então de 2,9 a 0,6 de gordura, e o desnatado, 0,5% de gordura, tá? Então, eu sei que essa é a padronização do teor de gordura para o leite semidesnatado e desnatado. Então, toda vez que vocês forem comprar um leite semidesnatado, vocês podem olhar quanto tem de gordura. Tem que estar indicado no rótulo, porque ele pode variar de 0,6 até 2,9, tá? Então, vocês podem olhar lá no rótulo e ver quanto tem um semidesnatado. E o desnatado, máximo 0,5%, pode ter até um pouco menos. Então, é só olhar lá e ver, dependendo da marca, vocês vão ter diferenças. E nos derivados? Então, eu sei, então, eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, o parmesão, o queijo parmesão, 2% de gordura. Um queijo light, máximo 0,5% de gordura, tá? E os iogurtes que a gente compra, o leite em pó, pode ser desnatado ou semidesnatado, com esses mesmos valores, né? Então, isso é um padrão que existe e que é seguido, que é obrigatório. Bom, como é que é feita essa padronização, então? Como é que eu vou retirar a gordura? Desnatadeiras centrífugas, que são esses equipamentos aqui, ó, tá vendo esse equipamento aqui, ó? Então, é uma desnatadeira centrífuga, ó. E o creme, né? Então, essa gordura retirada, que eu vou retirar desse leite para fazer desnatado ou semidesnatado, eu vou usar para fabricação de manteiga ou de creme de leite. Ó, o leite tipo A, originalmente, era vendido integral. Então, com exigência do consumidor, pode ser comercializado com menor teor de gordura, que é isso que a gente viu até agora, né? Bom. Então, são essas desnatadeiras centrífugas aqui, ó. Aqui tem uma centrífuga, vou mostrar para vocês, ó, um corte. Tá vendo? Aqui dentro dessa centrífuga tem essas aletas, né? Que vão fazer com que o leite, olha, ele entre, tá? E passe por essas aletas, fazendo com que na centrífuga ela vai separar e o leite vai sair de um lado e o creme vai sair do outro, tá? Então, nessas aletas existem esses orifícios aqui, ó, tá? É um equipamento todo complicado, mas aonde essas aletas, elas giram muito forte, fazendo com que haja um movimento
rotatório, né? E o leite saia por um local e o creme seja retirado e saia pelo outro local, tá? E esse leite aqui, ó, esse creme vai ser usado então para fazer manteiga ou para fazer creme de leite, e o leite vai ser, claro que ela é toda, isso é tudo calculado, e eu sei quanto de creme, quanto de gordura eu vou tirar desse leite, para ele sair desnatado ou semidesnatado. Bom, então, depois que eu retirei a gordura, né, eu vou fazer a homogeneização. O que é a homogeneização? Eu vou dividir os glóbulos de gordura em glóbulos menores. Então, nesse tratamento, então, na homogeneização, eu vou ter que ter uma temperatura aproximadamente de 54 graus, né? Ou um pouquinho superior. Para quê? Para que toda a gordura esteja líquida. Toda a gordura dentro do glóbulo de gordura esteja líquida nessa temperatura, tá? E aí, por forças mecânicas de pressão ou de ultrassom, esse glóbulo vai ser quebrado, ele vai ser rompido, tá? E vai formar glóbulos menores, né? Que vão ter também em volta uma membrana de cicatrização. O que é isso? Então, na verdade, eu tenho um glóbulo grande de gordura, eu quebro, né, esse glóbulo, faço outros menorzinhos que também vão ter vão virar outros glóbulos pequenos, vão ter uma membrana em volta deles, cicatrizando o glóbulo. Problema nenhum. Então, como é que é esse equipamento? Ele empurra o leite por pequenos orifícios, né? Então, ele empurra o leite, tá? Por pressão, né? A gordura, então, é quebrada, os glóbulos grandes são quebrados em glóbulos menores e que ficam bem dispersos e não conseguem mais voltar a se agrupar num glóbulo maior. Eu quebro esse glóbulo grande e faço vários glóbulos pequenos, tá? Que também criam, então, essa membrana de cicatrização em volta e ficam vários glóbulos pequenos de gordura. Isso é homogeneização. Então, é quebrar aqueles glóbulos grandes e fazer vários glóbulos pequenos de gordura. Então, aqui, ó, o leite vai entrar aqui, ó, nesse equipamento, né, com pressão, né, com uma alta pressão, tá? Aí ele encontra um anteparo, que é essa válvula aqui, ó, da primeira fase. Geralmente são equipamentos que têm duas fases, né, porque às vezes não consegue quebrar o glóbulo de uma vez só, então duas fases para quebrar esse glóbulo de leite. Então, ela penetra por aqui, ó, o leite vem aqui numa pressão, aí encontra esse anteparo, ele é levado, então, aqui para uma outra, uma outra válvula, né, numa segunda fase, aonde vai ter também uma pressão, mas já um pouco mais baixa, e aqui ele vai sair, então, homogeneizado, tá vendo? Vai sair homogeneizado, então, os glóbulos que eram grandes quando entraram aqui, vão sair aqui glóbulos bem menores. Vou mostrar aqui, ó, que dá para ver melhor, ó, se olhar aqui, a gente vai ver, ó, então, os glóbulos, olha, entrando, encontra o anteparo, tá? Então, entra sob pressão, né? Encontra o anteparo, tá? São quebrados, né? E aí saem glóbulos menores, tá? De gordura. Então, o leite foi homogeneizado, né? Espera aí, tem mais alguém aqui. Vamos lá. Opa. Então, esse aqui, então, é o que acontece dentro de um homogeneizador. Aqui, né? Então, o equipamento é esse, tá? Esse é um homogeneizador. Isso que eu mostrei para vocês é o que acontece lá dentro, né? Como que, então, o leite entra
sob uma pressão bastante forte, né? E lá dentro, então, os glóbulos de gordura são quebrados e ele já sai homogeneizado. Esse leite já sai homogeneizado. Qual é a vantagem de se homogeneizar o leite? Bom, então, primeira, impede a separação da gordura do leite pasteurizado durante o transporte e armazenagem. Não é do tempo de vocês, mas o leite, quando ele não é homogeneizado, ele forma uma camada de gordura muito intensa, muito grande em cima do leite. Então, um leite que não é homogeneizado, se vocês forem, por exemplo, numa fazenda, retirarem o leite da vaca, esse leite não foi homogeneizado, e deixarem ele parado, na superfície dele vai se formar uma camada muito alta, muito grande de gordura. Ao passo que se você homogeneizar esse leite, isso não existe mais. Hoje em dia, esse leite todo que a gente toma aí é homogeneizado, né? Não tem mais essa camada de gordura, se você deixar ele parado, não faz mais essa camada de gordura na superfície. Porque a gordura, os glóbulos de gordura estão todos dispersos no leite. E não faz mais aquela camada que a gente chamava de nata, né? Que era uma camada enorme de gordura. Isso não acontece mais, tá? Não é um processo essencial para o leite pasteurizado, mas tecnologicamente ele é importante. Por quê? Então, não é um processo essencial. Se eu homogenizo ou não homogenizo, não é tão essencial assim. Mas ele torna a homogeneização, tecnologicamente, torna o leite mais branco, melhora o aspecto do leite, melhora a palatabilidade, a viscosidade, a digestibilidade e também melhora a qualidade dos derivados do leite, do queijo, do iogurte. Então, esse leite, ele fica mais branco, mais bonito, tá? Ele melhora a palatabilidade, então ele é mais palatável, né? E melhora também a digestibilidade e a viscosidade. Ele fica menos viscoso e a digestibilidade fica melhor, né? Então, é muito melhor o seu aparelho digestivo. Ele digere muito mais fácil glóbulos de gordura menores do que glóbulos de gordura muito grandes, tá? Então, tecnologicamente, ele é bastante importante. Ele é essencial? Não, mas ele melhora muito a qualidade do leite, tá? Bom. E aí a pasteurização. Então, o que é a pasteurização? Na verdade, a pasteurização chama pasteurização porque é um processo térmico que foi criado por Pasteur. Então, pasteurização, Pasteur, né? Pasteur até aqui, né? Pasteur. Então, o que foi? Qual foi esse processo térmico, né? Foi uma história que aconteceu lá atrás, em 1864, aonde o aquecimento, o rei naquela época, né, ele dava um prêmio, porque os alimentos deterioravam com muita facilidade naquela época, então ele estava dando um prêmio para quem fizesse com que os alimentos, algum tipo de alimento, tivesse uma maior durabilidade. Aí Pasteur, né, teve uma ideia maravilhosa, tá? Ele aqueceu, ele colocou alguns alimentos dentro de vidro, de alguns vidros, aqueceu e ele conseguiu fazer com que esses alimentos tivessem uma maior durabilidade e receber um prêmio, né? Mas, na verdade, ele aqueceu por uma temperatura que ele não sabia qual era na época, nem por um tempo que ele não sabia qual era, mas a gente sabe que o binômio tempo-temperatura é bastante importante, tá? Então, binômio tempo-temperatura sempre anda junto. Tempo e temperatura sempre anda junto. Se eu aumento o tempo, eu diminuo a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo o tempo. Isso sempre está junto. E eu vou aplicar o binômio tempo-temperatura
dependendo do que eu quero, dependendo do que eu vou inativar, dependendo do produto. Se é carne, se é leite, se é iogurte, vai depender, tá? Bom, então, no final do século XIX, os alemães começaram a aplicar a pasteurização de pasteira aqui, ó, aplicando um tempo e temperatura, para o leite, e começaram a ver que tinha significado fazer isso, que era um bom método para eu conservar o leite, para o leite ter maior durabilidade, né? Então, aqui foi a origem de um importante método de conservação. Vocês vão ver que existem vários métodos de conservação para alimentos, que a gente vai ver depois, mas que a pasteurização foi um importante método de conservação, principalmente para o leite. Então, não esquece que sempre existe um binômio tempo-temperatura, tá, gente? Sempre anda junto, tempo-temperatura. Bom, então, no Brasil, obrigatória para todos os tipos de leite. Então, os derivados também têm que ser fabricados a partir de leite pasteurizado. Obrigatório em todo o processo de laticínios. E produtos sem pasteurização são denominados, considerados clandestinos. Então, todo leite tem que ser pasteurizado. Todo derivado do leite tem que ser feito com leite pasteurizado. Se não for feito dessa forma, é considerado clandestino. Então, o que é pasteurização do leite? Qual é a definição de pasteurização do leite? Então, é destruir, ó, por emprego apropriado, ó, de tempo e temperatura. Então, eu tenho que destruir. Então, eu tenho que aplicar um tempo e temperatura para destruir todas as bactérias patogênicas que estejam neste leite, presentes nesse leite, e quase que a totalidade da microbiota deteriorante, procurando alterar o mínimo possível a estrutura física do leite, seu equilíbrio químico e seus nutrientes, tá? Então, olha, eu tenho que verificar, eu tenho que não só aplicar o tempo e temperatura, né? Mas eu também não posso, eu tenho que fazer várias coisas com esse tempo e temperatura agir nesse leite. Eu tenho que acabar com todas as bactérias patogênicas que talvez estejam aí dentro, com quase toda a totalidade das bactérias deteriorantes que não são patogênicas, mas que também estão aí presentes, e tenho que alterar o mínimo possível a estrutura física do leite, seu equilíbrio químico e os seus nutrientes. Complicado, né? Então, tem que ser muito bem estudado, foi muito bem estudado, para se chegar nesse tempo, temperatura aqui, ó, para poder fazer com que esse leite aconteça tudo isso, né? Bom, então deixa eu ver qual que é o próximo. Ah, então tá. Ainda, o leite pasteurizado deve ser garantido sob o ponto de vista higiênico-sanitário, tá? Tem que ter características, então, semelhantes ao máximo ao produto natural, né? E por último, né, apresentar mais conservação, porque vai ter uma destruição de aproximadamente 99,5% da microbiota presente no leite. Tá? Então, deu para entender? Deu para juntar essas duas definições, né? Então, leite pasteurizado, vou aplicar um tempo e temperatura. Aonde vai ter que ser garantido, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, então, ele vai estar sem bactérias patogênicas, tá? Eu vou garantir que esse leite não vai fazer mal para ninguém. Tem que apresentar, tem que ser muito semelhante ao produto natural, tem que ter mais conservação. Claro, porque se eu vou matar,
se eu vou inativar 99,5% da microbiota que está presente nesse leite, ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter uma vida de prateleira maior, ele vai ter uma shelf life maior, tá certo? Uma vida útil maior, né? Tá dando para entender isso que eu tô falando? Alguém tá me ouvindo aí? Tá sim, professora. Tá? Então tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Bom. Quando o leite, então, tudo é cientificamente calculado, não é feito assim de qualquer jeito, né? Então, quando o leite é submetido a temperaturas elevadas por um tempo prolongado, ele pode mudar de sabor e de cor, né? Então, por isso, tem limites de temperatura e tempo para manutenção das suas características. Então, se eu submeto ele a temperaturas muito elevadas, ele pode mudar de sabor, tá? E de cor. Ele fica mais amarronzado porque ele vai ficar com sabor de cozido, de leite cozido. Mais amarronzado, com sabor mais assim, mais intenso, né? Como se fosse um leite cozido. Então, por isso que tem que ter limite de tempo e temperatura. Porque se eu erro, eu não consigo fazer eu não consigo distribuir esse leite. Ninguém vai comprar, né? Você compra um leite que não tem sabor de leite, que está mais escurecido, está mais amarronzado, tem sabor de cozido. Você fala, nossa, que porcaria, isso aqui não é leite, não. Joga fora e não compra mais dessa marca, tá certo? Então, tudo tem que ser muito bem calculado. Bom, e como é que eu estabeleço, então, esse tempo-temperatura? Ó, eu tenho que matar. Então, a gente viu lá atrás que tempo-temperatura tem que ser aplicado de tal forma que todas as bactérias patogênicas sejam inativadas, tá? Só a sobrevivência de algumas, né? Sempre há sobrevivência de poucas bactérias não patogênicas. Então, vocês viram que aqui, ó, se eu elimino, ó, destruo aproximadamente 99,5% da microbiota presente no leite, sobra 0,5% ainda de microbiota. Mas essa microbiota que sobra é de bactéria não patogênica, porque eu tenho que destruir todas as patogênicas. E quem é que sabe me falar quais são as bactérias patogênicas que eu posso encontrar no leite? Que é eliminado pelo leite? Quem sabe? Qual é a doença que os animais podem ter, que as vacas podem ter, que que os micro-organismos são eliminados pelo leite? Quem sabe? Ninguém? Ninguém sabe? Por exemplo, tuberculose. Então, vacas tuberculosas, o leite, o Mycobacterium tuberculosis, é eliminado pelo leite. Brucelose. Vacas brucélicas eliminam brucela pelo leite. Vacas com listeriose eliminam listéria pelo leite. Então, existe uma série de bactérias patogênicas que podem ser eliminadas ou que são eliminadas pelo leite e que na pasteurização, se essas vacas forem vacas doentes, na pasteurização, essas bactérias têm que ser inativadas. Listéria é outro exemplo, campilobacteriose é outro exemplo, tá? Então, todas as bactérias patogênicas têm que ser eliminadas durante a pasteurização. Só que, há algum tempo atrás, a temperatura de pasteurização era baseado no Mycobacterium tuberculosis. Então, a gente sabia que numa temperatura de 70 a 72 graus, por exemplo, esse micro-organismo era inativado. Então, a temperatura era essa. Mas as coisas vão mudando, as bactérias vão ficando
resistentes. E a gente sabe hoje que o micro-organismo-alvo não é mais o Mycobacterium tuberculosis, é a Coxiella burnetii. E o que é a Coxiella burnetii? É uma bactéria, né, que sobrevive a 63 graus Celsius durante 6 minutos e a 71,1 graus Celsius por 8 segundos. Então, a temperatura, o tempo de temperatura, foi um pouco modificado do que era antigamente, para essa que nós vamos ver agora, por causa da Coxiella burnetii. Então, por enquanto, o alvo é a Coxiella burnetii. Se aparecer uma outra bactéria... E o que é a Coxiella burnetii? É uma bactéria que dá uma doença que chama febre Q nos bovinos, tá? E que passa para o homem através do leite, e é uma bactéria que causa principalmente aborto nos bovinos, e que para os humanos ela é patogênica também. Então, hoje em dia, é a Coxiella burnetii, a temperatura foi calculado por causa da Coxiella burnetii, tá? Então, quais são as vantagens da pasteurização? Evita a transmissão de doenças, claro, né? Se eu pasteurizo o leite, tá? Se a vaca, por exemplo, era uma vaca tuberculosa, eu pasteurizando, eu não tenho problema. Se eu vou tomar esse leite cru dessa vaca, eu estou propenso, eu estou suscetível a ter uma tuberculose também, né? Bom, reduz a carga bacteriana do leite, reduz bastante. Então, evita a transmissão de doenças, a pasteurização, reduz a carga bacteriana do leite, elimina as bactérias indesejáveis, tá? Prolonga a vida útil do leite e dos seus derivados, né? E beneficia a tecnologia e qualidade dos laticínios, claro. Então, existem muitas vantagens na pasteurização, né? Só que tem 5, tá? A principal delas é a transmissão de doenças, claro, né? Além da transmissão de doenças, reduz a carga bacteriana, por quê? Porque ela reduz, na verdade, o que é a pasteurização? Eu inativo a aplicação do tempo e temperatura, aonde eu vou inativar todas as patogênicas, eu não posso ter uma patogênica lá dentro, tá? Mas eu também vou inativar a maior parte das bactérias não patogênicas que estão ali, né? Então, eu reduzo a carga bacteriana também. Lembra lá do 99,5% de redução de bactérias, só sobra 0,5% que são de bactérias não patogênicas e que é permitido pela legislação. Mas tem desvantagens também, tá? E quais são as desvantagens? Reduz ou elimina bactérias láticas benéficas. Então, às vezes, existem bactérias láticas dentro do leite, que são fermentos naturais, que reduz ou às vezes elimina por causa do tempo e temperatura. Provoca alguma alteração no sabor do leite, paladar de cozido. Então, se vocês pegarem um leite, se você pegar o leite tipo A e o leite cru na fazenda, você vai perceber, se você comparar, você vai perceber que tem uma pequena alteração. Não pode ter muito. Então, se a gente só toma leite, pasteurizado, a gente acha que aquele é o gosto. Mas se a gente comparar com o leite cru, você vai ver, se você fizer a comparação, você vai ver que existe uma pequena diferença, tá? Causa desnaturação de algumas proteínas do leite e perda do cálcio solúvel, que vai dificultar em alguns processos que você vai ter que fazer derivados do leite, principalmente o queijo. Quando a gente tiver aula de queijo, a gente vai ver que o cálcio é bastante importante na formação do queijo, na coagulação do leite para formar o queijo. Então, a gente vai ver que, né, quando a gente vai preparar, vai fazer queijo,
a gente vai ter que adicionar um pouco de cálcio, porque um pouco foi perdido durante a pasteurização. E para se fazer queijo, é necessário ter, para se formar o coágulo do queijo, é importante ter a presença do cálcio, tá? Vai formar vai se formar uma substância que chama paracaseinato de cálcio, que é o coágulo do queijo. Bom, mas isso aqui a gente vai ver depois. Então, o que é importante é ver que tem desvantagens também, né? Tem vantagens, mas também tem desvantagens. Por quê? Porque o tempo e temperatura sempre elimina alguma coisa do leite, né? Para que ele possa, para que a gente possa fazer a pasteurização. Mas a gente sabe que as vantagens superam as desvantagens. Então, as vantagens que traz um leite pasteurizado é muito maior do que essas desvantagens que acontecem. Então, a gente sabe que a pasteurização ela é igual para todos os tipos de leite. Então, qualquer leite, eu vou lá, pasteurizo, igual para todos eles. A eficiência é sempre a mesma, né? Então, eu vou fazer o quê? A eficiência é destruir todas as bactérias patogênicas e a maior parte das não patogênicas. Mas a eficácia, olha, depende da população inicial de micro-organismos. Então, eu sei que, então, que a eficiência é 99,5%, que a gente viu. Só que se eu tenho um leite com 1.000 bactérias por ml, se eu tenho uma eficiência de 99,5% depois da pasteurização, vão sobreviver só 5 bactérias por ml. Mas se eu tenho um leite com 1 milhão de bactérias por ml, vão sobreviver depois da pasteurização 5.000 bactérias por ml. Então, vocês veem que um leite... Por que eu falei que o leite A é melhor? Porque o leite A tem, pelo fato das vacas serem da própria propriedade, delas serem... São vacas tecnificadas, a higiene é muito rigorosa, o médico veterinário está sempre presente. Esse leite não sofre transporte, ele é na própria propriedade, ele já é... Os equipamentos já são preparados para esse leite ser ordenhado mecanicamente, que é obrigatório, né? Então, mecanicamente, ele ordenha mecânica. Direto, ele já vai para a refrigeração, já vai para a pasteurização, já vai para o invase. Então, ele tem muito menos número de bactérias do que um que, tudo bem, fez a ordenha, que pode ser mecânica, pode ser manual, né? Já tem uma maior contaminação de leite, aí fica no tanque aguardando, depois vai para o caminhão, do caminhão vai para a plataforma, vai lá para a plataforma, lá para a usina de beneficiamento, o número de bactérias é um pouco maior, tá? Então, a gente vê que pela pasteurização, quanto menos bactéria tiver, o leite é de melhor qualidade, tá? Depois da pasteurização, por causa da eficácia que vai depender da população inicial do número de bactérias. Então, ó, é a qualidade microbiológica do leite cru que vai determinar a qualidade do leite pasteurizado e dos seus derivados, tá? Então, isso aqui explica bem aquilo que a gente viu até agora, né? Então, a qualidade microbiológica do leite cru, eu vou ter, então, um leite de melhor qualidade, se depois de pasteurizado, se eu tiver muito menos bactérias no meu leite cru. Deu para entender isso daí? Vocês entenderam? Da eficiência e da eficácia? Deu. Tá bom, obrigada. Bom, então, quais são os métodos de pasteurização? Aplicação, então, de tempo e temperatura, né? Sempre junto, tá? Então, eu tenho 2 métodos de pasteurização. Pasteurização lenta, que é chamado de processo LTLT, que é Low Temperatura Long Time. Então,
baixa temperatura e longo tempo. Ó, tá vendo? Baixa temperatura, longo tempo. E tem o da pasteurização rápida, que é o processo HTST. É High Temperatura Short Time. Então, alta temperatura e tempo rápido. Tá? Então, vocês veem, né? Ó, baixa temperatura por um longo tempo. Alta temperatura por um tempo rápido. Então, aumenta uma, diminui a outra. Então, existem dois tipos de pasteurização, a lenta e a rápida. A pasteurização lenta, a temperatura. Ó, gente, não é mais ou menos essa temperatura, é esta temperatura, tá? E esse tempo, não é mais ou menos. Então, 62 a 65 graus Celsius por 30 minutos. Então, é a aplicação desse tempo-temperatura sobre o leite para pasteurizar, pasteurização lenta. Foi muito usada na década de 40, para pequenos volumes de queijo, nas queijarias, né? Então, para pequenos volumes de leite. É processada num tanque que a gente chama de tanque encamisado, que é um tanque que tem uma parede dupla, tá? Com uma lenta agitação, já vou mostrar uma foto. E a possibilidade, existe uma possibilidade maior de contaminação pós-processo por ser um sistema aberto. Então, é isso aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Tá vendo? É um tanque de aço inoxidável, de camisado, a gente chama encamisado porque dentro desse tanque tem um outro tanque, né? Então, é de parede dupla, aonde entre essas duas paredes existe água quente, numa temperatura um pouco maior do que 62 ou 65 graus, fazendo com que esse calor seja transmitido para esse leite, que está aí dentro, numa temperatura de 62 a 65 graus. Então, dentro desse tanque tem uma pá que vai girando e o leite vai entrando, todo o leite vai entrando em contato com a parede quente desse tanque e vai pasteurizando esse leite, tá? Então, aqui, ó. Hoje em dia, ele é utilizado só para pequenos volumes, porque tem maior problema de contaminação pós-processo, é um sistema aberto e demora muito, porque os tanques são pequenos, tá certo? Muito demorado. Então, quais são as vantagens dessa pasteurização lenta? Altera pouco o leite, tá? Tem vantagens na fabricação do queijo, por quê? Porque esse queijo, dessa forma, ele perde pouco cálcio, o cálcio é pouco alterado, tá? E é utilizado para pequenos volumes, como nas queijarias artesanais, ou no local onde faz leite, faz queijo de cabra. Então, tem essas vantagens. Mas tem desvantagens também. É descontínua, né? Porque eu tenho que fazer 62 a 65 graus, ó, por 30 minutos. Então, meia hora tem que ficar lá cozinhando esse leite, tá? Ela é descontínua, por quê? Porque eu coloco o leite lá, aí depois que eu pasteurizei, eu tenho que retirar o leite de lá, então é descontínuo, né? Não é um processo contínuo, onde eu pasteurizo e o leite já vai sair envasado, tá? É demorado, porque são 30 minutos de cada vez. Consumo de alta energia, porque eu tenho que ter o cozinhador, né? Ali, gastando energia, tá? E ele só reduz 95% das bactérias, e não 99,5% das bactérias, tá? Por cento das bactérias. Então, possui desvantagens, mas além de possuir essas desvantagens, ele ainda é utilizado aqui, ó, tá? Para pequenos volumes, né? Altera pouco leite, nas queijarias, que faz produção de leite de cabra, ele ainda é usado, tá? Então, essa é a pasteurização lenta, com esse equipamento aí, né? Agora, a pasteurização rápida
é aquela que é utilizada nas indústrias, é aquela que é utilizada para esse leite que a gente compra no supermercado, tá? Para o leite que a gente toma. Então, olha, a temperatura aqui, ó, 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos, ó, segundos, tá? Lembra que aqui, ó, 30 minutos. 62, 65 por 30 minutos. Aqui, na rápida, 72 a 75 graus por 15 a 20 segundos, né? É um processo rápido, então, olha como é rápido, tá? Contínuo, ideal para grandes volumes de leite. Usa troca de calor, é um trocador de calor de placas, tá? Que é exigido pela Instrução Normativa 51 do MAPA, do Ministério da Agricultura, que eu já vou mostrar aqui para vocês. A eficiência, 99,5% na redução das bactérias, ó, e altera um pouco maior do leite em relação à pasteurização lenta. Então, aqui principalmente, porque a temperatura é maior, se bem que o tempo é menor, mas a temperatura é maior, né? Então, altera um pouquinho mais do que a pasteurização lenta, mas é o que é usado hoje em dia, tá? Para nós. No nosso leite, aqui no Brasil, é usado pasteurização rápida, HTST, 72 a 75 graus, 15 a 20 segundos. Não é mais ou menos, hein? É isso aí, tá? Bom. Isso é um trocador de calor, isso é um pasteurizador. É rápido, é um equipamento onde o leite entra aqui, eu já vou mostrar outra foto, mas o leite entra aqui nesse pasteurizador aqui. Aqui existem várias aletas, aonde o leite vai passando aqui rapidamente, ó, e já sai pasteurizado do outro lado. Vou mostrar um outro aqui, ó. Esse é um pasteurizador também, tá? Aonde aqui existem aquelas lâminas, aonde o leite vai passando aqui, vai sofrendo a temperatura, né? Vai de 72 a 75 graus, e ele já sai pronto aqui depois do outro lado, tá? Aqui, ó, aqui dá para ver melhor, né? Olha aqui, ó. Então, o leite entra aqui, tá? Passa por aqui, vai passando por essas lâminas aqui, e quando ele sai do outro lado, ele já sai pasteurizado. Tá? Então, o que um pasteurizador deve ter, né? Então, ele deve garantir a homogeneidade do aquecimento. Então, o aquecimento tem que ser aquele de 72 a 75 graus, desde a entrada do leite até a saída. Respeitar ao máximo possível a estrutura e a composição do produto, né? Então, pela aplicação do tempo, temperatura, ele tem que ser esse tempo, temperatura, para que não haja alteração do produto, da composição do produto. Tem que permitir a limpeza completa e rápida. Sistema Clean in Place, vocês vão ver também que existem vários tipos de limpeza utilizados dentro de uma indústria. Para um pasteurizador, a limpeza que se faz, como ele é um sistema fechado, né? A gente viu lá que ele é um sistema fechado, o leite entra, pasteuriza e sai, mas precisa fazer higienização, né? Precisa fazer limpeza desse equipamento, tá? Então, essa limpeza chama limpeza Clean in Place, que é o CIP, que é a limpeza tipo CIP, que a limpeza se faz dentro do próprio equipamento, sem desmontar o equipamento, né? Então, vai se passando produtos e fazendo com que haja como é que se diz? Se passe produtos de limpeza, desinfetantes, lavagem desse equipamento, mas tudo com equipamento fechado, sem abrir, sem desmontar o equipamento, tá? Então, ele tem que, o pasteurizador permite esse tipo de limpeza, tem que ser econômico e ocupar pouco espaço,
tá? Isso aqui, então, tem um pasteurizador na indústria, ele tem essas características. Tem que ter, né? E tem, né? Bom. Aí, como eu sei que um pasteurizador, ele está funcionando direito? Como eu sei que esse pasteurizador, ele está pasteurizando naquela temperatura e naquele tempo, né? Então, eu tenho duas provas, tá? A prova da fosfatase alcalina e a prova da peroxidase. São duas enzimas que estão presentes no leite e, através delas, eu vou saber se esse pasteurizador está sendo um bom pasteurizador, se está pasteurizando realmente o leite, está saindo pasteurizado, né? Como é que eu faço esses dois testes, tá? Então, eu passo o leite pelo pasteurizador e vou fazer o teste da fosfatase alcalina primeiro. Então, eu vou ver o teste da fosfatase alcalina, ele me dá ele me mostra se esse pasteurizador teve o atendimento da temperatura mínima. Então, ele vai me mostrar que se esse pasteurizador está atendendo a temperatura mínima. Como? Porque eu sei que a fosfatase alcalina, ela é lábil. O que é isso? Ela é destruída pela temperatura alta. Então, ela não tem que estar presente no leite pasteurizado. Se eu pegar o leite e essa fosfatase, eu vou fazer o teste da fosfatase alcalina e ela tem que dar negativa, para eu saber que a temperatura funcionou, tá certo? A temperatura mínima não é de 72 a 75 graus, então, eu sei que ela é lábil. Então, ela não tem que estar presente no leite pasteurizado. Se ela estiver presente, o leite não atingiu a temperatura adequada. Então, meu pasteurizador não está funcionando direito. E a outra prova, que é o teste da peroxidase, que esse vai me verificar se houve um superaquecimento, se esse meu pasteurizador está com a temperatura muito alta. O leite pasteurizado, então, tem que apresentar peroxidase positiva, tá? Por quê? Porque a peroxidase, ela é inativada aos 85 graus. Portanto, no leite pasteurizado, ela tem que estar presente, porque o leite vai de 72 a 75 graus só, né? Então, se por um acaso for peroxidase negativo, o que vai acontecer? Teve um superaquecimento do leite, né? E ele pode estar mascarando o quê? Um produto muito contaminado. Então, eu sei que meu produto está muito contaminado, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura para fazer com que essas bactérias, todas elas sejam destruídas, ou 99,5% vai ser destruído, mas numa temperatura mais alta, e a gente viu lá que a eficácia depende do número de bactérias. Então, eu subo a temperatura, que é para matar maior número de bactérias e eu disfarçar e fazer com que meu leite saia com menos número de bactérias, tá? Então, essas duas provas me fazem saber se a minha pasteurização, se o meu pasteurizador está funcionando direito. Uma, que é a fosfatase alcalina, vê se a temperatura mínima está sendo, como que se diz? Se ela está sendo preservada, né? Então, se a temperatura mínima de pasteurização está sendo atingida, tá? E a peroxidase, né? Se está vendo superaquecimento, tá? Pode ser por estar mascarando um produto muito contaminado, ou pode ser também que o meu pasteurizador esteja mal calibrado e a temperatura esteja muito alta e esse leite não tenha sido, não está sendo pasteurizado da forma correta. Bom, aí o invase. O invase
a gente tem vários tipos de invase hoje em dia, né? Vários, né? Mas a gente tem esse daqui, ó, que era o saquinho, mais barato, mais baixa resistência mecânica, pouco prático, você punha ele na geladeira, cai de um lado, cai do outro, derruba leite dentro da geladeira. Para você carregar também ele é pouco prático, né? Você tinha que ter aquele suporte. Hoje em dia isso aqui já está acabando, quase não tem mais, pelo menos aqui na, na capital. Talvez lá para o interior ainda tenha, mas está acabando, tá? O que a gente tem bastante é a garrafa de polipropileno, né? Que é mais cara, mas tem alta resistência mecânica e muito prática. Se coloca lá dentro da geladeira, tá certo? Hoje em dia, não sei se vocês já repararam, mas a tampa do leite indica, a tampa da garrafa indica que tipo de leite que é, se é integral desnatado ou semidesnatado. Não sei se vocês já repararam isso. A tampa azul é o leite integral, a tampa vermelha é o semidesnatado e a tampa amarela é o desnatado. Isso aí está no supermercado, se vocês não viram ainda, podem reparar. Lembra que esse leite está sob refrigeração. Então, se vocês forem no supermercado, vocês vão ver que esse leite aqui, ó, está sob refrigeração, né? Por quê? Porque 99,5% das bactérias foram destruídas, sobrou 0,5%. Se você não colocar na refrigeração, esse 0,5% vai se multiplicar e vai estragar esse leite, tá? É um leite pasteurizado, né? E aí a gente vai ter o leite esterilizado. Qual é a diferença, então, entre o leite pasteurizado e o leite esterilizado? O leite esterilizado, que é aquele leite UHT, na verdade, hoje em dia, ele não é mais considerado como leite esterilizado. Hoje em dia, ele é considerado só como leite UHT, Ultra High Temperatura. Então, uma temperatura muito alta por um tempo muito baixo. E essa temperatura bastante alta por um tempo muito baixo vai fazer, então, ó, 140 graus a 150 graus por 2 a 4 segundos. A pasteurização é metade disso, né? 72 a 75. O UHT, o leite UHT, é 140 graus ou a 150 por 2 a 4 segundos. Então, é o dobro da temperatura. E aí, esse leite é chamado de leite longa-vida, ou leite UHT, ou leite UAT, que está no supermercado. Onde é que ele está? Ele está nas prateleiras, ele não está sob refrigeração. Por quê? Porque toda a microbiota dele presente foi inativada, toda ela, né? Então, toda a microbiota foi inativada, tá? E não necessita, então, de refrigeração após o fechamento hermético da embalagem. Então, essa embalagem aqui, ó, como não tem microbiota presente, essa embalagem, ela tem que ser fechamento hermético. O que é um fechamento hermético? Não pode ter contato com com o meio ambiente, tá? Então, eu fecho hermeticamente, né? E aí então, eu fecho esse leite. Então, esse leite aqui, ó, é aquele que a gente compra, que está na prateleira, que a gente pode comprar a caixa, né, com 10 litros desse leite, e deixar em casa, porque a vida útil dele, ó, hoje até um pouco mais, 4, 5 meses de vida útil. O que acontece? Qual é a diferença? Vejam que a vida útil do leite, se vocês comprarem no supermercado, o leite pasteurizado tem uma vida útil muito menor, né?
5 dias, 8 dias, é a vida útil. Por quê? Porque tem bactéria lá dentro, ainda tem micro-organismo e que vão se multiplicar. Mesmo que você coloque ele na geladeira, na refrigeração, aos poucos, né, a multiplicação é mais difícil, dura um pouco mais, mas vai ter multiplicação. Por isso que a vida útil dele é menor. Esse aqui, como toda a microbiota foi inativada, né, por essa temperatura, por esse tempo, eu não tenho mais microbiota lá dentro, não tem microbiota dentro do leite UHT. E aí a vida útil é muito maior. E eu posso deixar na temperatura ambiente que nada vai acontecer. Se não tem microbiota lá dentro, nada vai se multiplicar. Tudo bem? Viram a diferença de pasteurizado e leite UHT? Antigamente, o leite UHT era denominado de leite esterilizado. Só que com a nova legislação, a gente vai ver agora na frente, que não tem mais, que o leite UHT não é mais, apesar dele ter a inativação de toda a microbiota presente, não ter microbiota lá dentro, ele não é mais chamado de leite esterilizado. Leite esterilizado é uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês daqui um pouco. Então, o leite UHT, tá? 140 a 150 graus por 2 a 4 segundos, denominado, então, de leite longa-vida. UAT, porque é em português, né? Ultra alta temperatura. Ou UHT em inglês, ultra high temperatura, tá? Então, inativa toda a microbiota presente do leite, não precisa de refrigeração, mas tem que ter um fechamento hermético da embalagem. O que é fechamento hermético? Não pode ter contato com o meio exterior, tá? E a vida útil dele é bem mais longa, 4 a 5 meses. Quanto ao teor de gordura, então, esse aqui, né, é um exemplo só, tá? Do Parmalat, que também pode ser integral, semidesnatado ou desnatado. Da mesma forma, ó, integral, 3% ou mais, não, um pouquinho mais. Semidesnatado, de 0,6% a 2,9%. E desnatado, 0,5%. A mesma coisa que vocês podem olhar na embalagem, quanto tem de gordura aqui no semidesnatado, que vai, vocês podem pegar, verificar que tem algumas marcas que tem mais ou menos de gordura, mas está dentro desse intervalo. E o desnatado também pode ter um pouco menos, mas no máximo 0,5% de gordura, tá? E essa embalagem, então, antes desse processo do longa-vida, né, no processo, antes dele passar por essa temperatura bastante alta, que é de 140 a 150 graus, geralmente se faz um pré-aquecimento antes, para proteger um pouco mais as proteínas para esse processo, tá? Então, geralmente se faz um pré-aquecimento, mas isso aí faz um pré-aquecimento e depois aplica aquela temperatura alta para poder destruir todos os micro-organismos. Espera aí. Tem mais alguém aqui, espera só um pouquinho. Quem é? Gabriel. Espera aí, só um minuto. Pronto. Tá. Opa, aqui, espera aí. Vou aqui, vamos lá. Pronto, tá? Aí, ó. Então, esse processo longa-vida, então, esse leite UHT, elimina, então, todas as formas vegetativas da bactéria, tá? Então, elimina todas as formas vegetativas. Então, qualquer bactéria que esteja lá presente na forma vegetativa, né, vai ser destruída. E a gente fala que esse produto torna-se comercialmente estéril. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o que é um produto comercialmente estéril, tá? Então, é um tipo de esterilização
aonde você vai fazendo ela aos poucos, depois eu vou explicar exatamente como é, porque a esterilização, por exemplo, que se faz dentro de um laboratório, por exemplo, eu vou esterilizar um meio de cultura. Eu aplico aquele tempo e temperatura rápido e o meu produto sai esterilizado, meu meio de cultura. Agora, num produto, num alimento, eu não posso fazer isso porque eu tenho que esterilizar o meu produto, mas eu não posso fazer com que esse produto sofra muitas alterações, né? Então, alterações sensoriais, por exemplo, de gosto, de odor, eu não posso destruir esse meu alimento e quando ele sair esterilizado, ele já não é mais aquilo, ele é outra coisa. Então, eu tenho que fazer um tipo de esterilização que a gente vai chamar de comercialmente estéril, tá? Então, eu vou eliminar todas as formas vegetativas das bactérias, aplicando esse processo do longa-vida. O produto vai se tornar comercialmente estéril e a armazenagem eu posso fazer em temperatura ambiente, que a gente já viu, né? Bom, algumas formas esporuladas, então, pode ter algumas formas esporuladas de bactérias que podem eventualmente sobreviver, porque a gente sabe que os esporos são bastante resistentes, né? E eles podem sobreviver, mas são formas de bactérias, ó, termófilas. O que é isso? São formas de bactérias que sobrevivem a temperaturas altas, mas que não se desenvolvem a temperaturas de estocagem. Então, mesmo que algumas formas esporuladas, apesar desse tempo e temperatura aplicado, possam sobreviver, a forma de esporulada de algumas bactérias, elas são bactérias termófilas, tá? Que quando desce a temperatura, né? Então, eu aplico essa temperatura alta e depois eu resfrio. Na refrigeração, fica a temperatura baixa, né, de estocagem, como a gente compra, na temperatura ambiente, e esses esporos não se desenvolvem. E são esporos de bactérias que, claro, não são patogênicas, tá? São bactérias que são bactérias de contaminação. Então, isso aqui, ó, é um equipamento onde do processo longa-vida, onde o leite vai entrar aqui dentro numa usina e depois de passar por todo esse equipamento, ele já sai esterilizado. Aqui também, né, uma outra forma, tá? São equipamentos grandes, onde tudo acontece aqui dentro, né? Onde tudo é automatizado. E depois aqui, ó, o envase, então, já vai saindo, ó, envasado, ó, e dentro dessas caixinhas, tá vendo? Ó? Que são as caixinhas de envasamento do leite UHT, né? Então, já é próprio, tá? São equipamentos onde o leite, a partir do momento que o leite entra, ele já vai sofrer vários processos dentro mesmo da máquina e já sai dentro do equipamento e já sai pronto, envasado. Eu falei que esse equipamento, que a caixinha do leite, né? Ela não pode ter contato com o meio exterior, tá? Então, ela possui, na verdade, olha, 2, 3, 4, 5, 6 camadas, iniciando de dentro para fora. Então, essas caixinhas que a gente compra com leite, o HT no supermercado, elas têm 6 camadas, ó, de dentro para fora. 2 de plástico, que protege o produto e evita contato com as demais camadas. Uma de alumínio, que evita a passagem de oxigênio, luz e contaminação do meio externo. Uma outra de plástico, uma de papel, que dá sustentação na embalagem, né? E que permite a inscrição das informações, que é aquela que a gente vê, e por fora ainda tem uma camada de plástico que protege esta 5ª camada de papel. Então, vocês veem que a embalagem não é muito simples, né? Então, ó, ela protege, aqui, ó, tá vendo? Ó, tem primeiro 2 de plástico, né? Dentro, que
o leite vai estar aí dentro. Então, tem o leite, 2 camadas de plástico, depois uma de alumínio, que impede a passagem de oxigênio, luz e contaminação do meio externo, outra de plástico, outra de papelão, e a última de plástico, que protege essa última 5ª camada. Então, não é tão simples assim, né? Então, essa caixinha que a gente compra no supermercado, essa embalagem, tem que ter todas essas camadas para proteger esse leite UHT e para ele ter essa durabilidade que ele tem. Não pode ter contato com o meio externo, senão contamina, tá? Problemas possíveis que eu posso encontrar no leite UHT. Já estou acabando, tá, gente? Problemas possíveis. Então, número exagerado de esporos no leite. A gente viu que pode sobreviver. Então, foi sobrevivência ao processo. Então, se tem muito esporo, sobreviveu um ou outro, tudo bem. Agora, se sobreviveram muitos esporos, tá? Provavelmente a esterilização não foi bem feita, né? O processo não foi bem feito. E vai haver proliferação e deterioração desse leite envasado, por causa desse número de esporos, desse grande dentro do leite. A má qualidade do leite cru pode acontecer. Então, bactérias psicotróficas proteolíticas, então, pode ter má qualidade de leite cru. Bactérias psicotróficas são aquelas que se desenvolvem em temperaturas baixas, tá? Então, se má qualidade, sobrou muita bactéria psicotrófica lá, não foi toda ela inativada, coagulação espontânea do leite. Então, eu posso ter coagulação dentro do produto envasado, que é por causa dessas bactérias aqui. Ou ainda vazamento na embalagem, que daí a contaminação é de fora para dentro, né, do ambiente para dentro, contaminação e deterioração do leite, tá? Então, isso aqui pode acontecer algumas vezes por má armazenagem, né? Então, quando chega, sai da indústria muito bem, mas quando chega no supermercado, é mal armazenado, tá? Aqueles pallets vão sendo colocados uns sobre os outros, os leites que estão embaixo, as caixas que estão embaixo vão sofrer, e aí pode haver, então, uma contaminação, né, do vazamento da embalagem por má qualidade do serviço de quem está fazendo, de quem está empilhando esses pallets, tá? E vai ter contaminação, pode ter contaminação e deterioração do leite também. Esses problemas podem acontecer, são difíceis, mas podem acontecer, tá? Nesse leite tipo UHT. E hoje em dia, então, a gente sabe que existe o leite esterilizado. Então, a legislação mudou, então, dividiu o leite UHT do leite esterilizado. Então, o leite esterilizado ficou um leite aonde foi submetido a temperatura de 110 graus por um período de 30 a 40 minutos, tá? Também elimina todas as formas de micro-organismos, mas também os esporos, tá vendo? Lá no HT ainda pode ter presença. Nesse aqui, ó, não pode ter presença. Elimina todas as formas, inclusive os esporos. Mas carameliza o leite e torna esse leite escuro. A gente ainda aqui não tem esse hábito, mas na Europa, as pessoas, elas preferem esse leite do leite UHT, tá? Então, eles preferem esse leite mais caramelizado, mais escuro, né? Por causa da temperatura que sofre. Não por causa da temperatura, mas também por causa do tempo, ó. 30 a 40 minutos, é como se estivesse cozinhando esse leite, né? Mas sabe-se que ele elimina todas as formas de micro-organismos, inclusive os esporos. Eles acham lá mais seguro, eles têm essa forma de pensar, né? Então, mas o leite lá é mais escuro, você encontra todos os tipos de leite lá, mas eles preferem esse tipo aqui, ó, o leite caramelizado
e mais escuro. Ele é mais cozido, então ele tem, assim, uma cor de café com leite, tá? Como para nós aqui, né? Café com leite, tá? Então, sabendo, então, que hoje existe, então, o leite pasteurizado, o leite UHT, né? E o leite esterilizado, tá? Que o leite UHT e o esterilizado, então, tem essa diferença de tempo e temperatura, tem a diferença das formas dos esporos serem destruídos aqui, tá? E o aspecto é um pouco mais escuro e um pouco mais caramelizado. A gente hoje, aqui, a nossa cultura não é desse leite aqui, né? A nossa cultura é o leite UHT, que é um pouco menos escuro. Pode acontecer? Pode, mas ele é um pouco menos escuro e tem mais a característica do nosso leite mesmo, né? Que a gente está acostumado, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês entenderam? Hein, gente? Quem está falando comigo aqui? Entenderam a aula? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Agora não, né? Vai surgir depois, né? Tudo bem. Então, essa aula eu vou colocar lá, que horas são agora, hein? Ah lá, são 9h55, tá. Essa aula eu vou colocar no encontro 14, na aula do encontro 14, e na pós-aula tem um exercício lá para vocês fazerem e me mandarem até amanhã, tá bom? Até o dia 22, todos aqueles exercícios que vocês já fizeram, não esse aqui, todos que vocês fizeram até agora, já vou colocar os pontos lá no AVA, tá? Então, até o dia 22, vocês já vão ter todos os pontos de todas as atividades que vocês fizeram, da última que eu coloquei, né? Até a anterior a essa. Essa aqui já vai começar a contar para a próxima avaliação. Deu para entender isso? Então, não esqueça, ó, na aula eu vou colocar essa gravação dessa aula, do encontro 14. E depois vai ter os exercícios na pós-aula do encontro 14 também. Tudo bem? Entenderam? Não tem dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor. Como Tá sempre, tudo... a senhora explica muito bem e fica muito bem claro. Ó, obrigado, mas se vocês tiverem, porque depois, às vezes, quando for estudar, aí tem uma dúvida, não sei o quê. Qualquer coisa, vocês... Não, na prova a gente vai ter dúvida. Mas na prova eu não vou poder tirar dúvida de vocês. É uma pena, né? Você sempre se esquece, né? Verdade, tá bom? Se vocês derem uma lida, ó, se vocês derem uma lida na aula, bom, vocês vão ter a gravação, né? Tá? Com a gravação já fica mais fácil para vocês. Mas tudo bem, tá? O ideal é vocês irem estudando ao pouco, porque daqui a pouco já vai começar a chegar a outra prova, né? E vocês vão ter que estudar mesmo, tá? Então, ó, boa sorte para vocês, boa semana. Sexta-feira e segunda-feira vocês não vão ter aula, né? Que bom, né? Nossa, a gente não sabia. O que é? Eu nem sabia que a gente não ia ter aula na sexta-feira, pensei que ia ser normal. Não. Aqui em São Paulo é feriado hoje, amanhã até segunda-feira. Aí em São Bernardo vai ser feriado só sexta-feira e provavelmente segunda-feira também, tá? Hoje e amanhã tem aula. Tudo bem? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Então tá. Tchau para vocês. Até a semana que vem, tá? Tchau, professora. Tchau, Pro, obrigada. Tchau, tchau.